clamemos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregar esta palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, e que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele, nos conduza a toda a verdade, nos ilumine, esclarecendo, Senhor, o nosso entendimento, para que, compreendendo e conhecendo a Tua vontade, possamos vivê-la plenamente. Que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós logo, e espero que brevemente, mas não podemos precisar em quanto tempo, estaremos voltando às atividades, à vida, o que as pessoas têm chamado de um novo normal. E então um desafio se aponta diante de todos nós, como indivíduos, como nação, que é o desafio da reconstrução. Muitas pessoas terão que reconstruir seus negócios, reconstruir suas vidas, reconstruir, como eu disse, a economia, a vida da nação. E uma reconstrução é algo desafiador. É tão desafiador que a Bíblia nos fala sobre reconstrução, embora esse não seja o tema principal do que desejamos falar. Mas a Bíblia nos fala, por exemplo, no livro de Ageu, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14, nos fala daquele tempo difícil em que o povo de Deus, retornando a Jerusalém, tinha que reconstruir a cidade. Era um tempo muito difícil. Era um tempo em que, para todos os lugares que aquele primeiro grupo, chegando à cidade, olhava, o que eles viam era desolação, era destruição, era ruína. Havia lembrança de morte, havia lembrança de perda, havia lembrança de derrota, havia lembranças muito tristes. E agora, em cima de tudo aquilo, eles precisavam reconstruir. Obviamente que, chegando à cidade de Jerusalém, cada um começou a reconstruir, em primeiro lugar, sua própria habitação, sua própria casa. Mas a casa de Deus permanecia em ruínas. E então o Senhor disse àquele povo: acaso é hora de vocês estarem vivendo em casas apaneladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O segredo para a prosperidade, para a boa edificação da casa de todos, era a edificação da casa do Senhor. Para isto, o Senhor fez algo através da palavra do profeta Ageu. Ageu prega e algo sucede. Pessoas são tocadas. E é por isso que nos diz em Ageu 1, versículo de número 14, que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Há um despertamento que nós precisamos ter
tanto para a casa do Senhor, e que fará com que em Cristo o nosso trabalho, como está nas Escrituras, não seja em vão. Aquele povo vivia frustração, aquele povo trabalhava e não via os resultados de todo o seu esforço. Havia muita frustração, muito, portanto, desânimo. Em reconstruções, isso pode acontecer. E nós que estamos partindo para um momento de reconstrução, de reforma, nós precisamos de fato entender que o segredo da conquista e da prosperidade naquele povo e para nós foi a edificação da casa do Senhor, é a edificação da igreja de Cristo, é a edificação de vidas. Eu não estou falando de templos feitos por mãos humanas, mas por mãos divinas, por esse edifício de pedras vivas que se chama a igreja de Cristo. Se nós, de fato, como está em Mateus 6,36, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Há um trabalho que só o Espírito Santo, só Deus pode fazer. Há um trabalho no nosso interior, no nosso espírito. Esse espírito precisa ser despertado. Deus desperta a um, desperta a outro e depois desperta a todos. Preguemos a palavra de Deus, e isto trará o despertamento de uma pessoa, de outra pessoa e, por fim, de todas as pessoas. Deus há de, através da sua palavra, da pregação da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele há de despertar o espírito de todo o seu povo, o povo da palavra. Isso é avivamento. Deus aviva um, Deus aviva a outro, e por fim, Deus aviva a todos. Precisamos de uma palavra despertadora. Uma palavra despertadora como aquele grito que foi ouvido na parábola das 10 virgens, quando todos dormiam e um grito os despertou. Aí está o noivo. Um grito à meia-noite, o grito da meia-noite. Em Mateus 25, versículo 6, encontramos justamente esta palavra, dizendo que à meia-noite ouviu-se um grito. Nós precisamos de uma palavra alta em bom som, que desperte, que faça a igreja vir ao encontro do noivo. Uma mensagem que seja um grito que desperta a igreja, como a mensagem de Jonathan Edwards, grande pregador, teólogo, doutor, que pregou pecadores na mão de um Deus irado. Essa foi uma mensagem que acordou e acorda a igreja. Foi a mensagem do grito da meia-noite. E hoje nós queremos trazer uma palavra que seja um grito ao despertamento. Deus tem falado muito ao meu coração sobre a velha e a nova cruz.
uma nova cruz se introduziu no nosso meio, no meio da igreja, em nossos dias. Ela até parece com a velha cruz. Ela tem coisas semelhantes à velha cruz, mas as suas distinções, as suas diferenças são fundamentais, são tremendas. Ela não é a velha cruz, ela não é a mesma cruz, é uma cruz de um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz para não aceitarmos nem mesmo que um anjo de luz, nem mesmo que ele próprio viesse com um outro evangelho, que nós não aceitássemos. Nós precisamos do velho evangelho. Embora o evangelho, como disse Lutero, não é novo, não é velho, é eterno. Nós precisamos do caminho eterno do Senhor, do evangelho eterno do Senhor. Sabe, essa cruz desse outro evangelho é uma cruz falsa, de um evangelho igualmente falso, enganador. Me parece às vezes que essa cruz foi lixada, foi polida, até mesmo eu diria diminuída. Tiramos o seu peso, deixamos-na oca, quando não a transformamos em algo tão pequeno como um pequeno crucifixo. Essa não é a cruz, essa não é a cruz de Cristo. E essa também não é a nossa cruz. Lembre-se que o Senhor disse que deveríamos nos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e segui-lo. Em Lucas 9, versículo 23, nós encontramos essas palavras vindas da própria boca do Senhor Jesus. Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Parece que estamos, como eu disse, tomando uma cruz oca, tomando uma cruz polida. A cruz não é assim. A cruz não é dessa forma. A cruz é rude. A cruz é tosca. A cruz é bruta. A cruz é pesada. A cruz é um lugar de humilhação. É um lugar de morte. A cruz não é algo agradável, é algo desagradável, não é algo que eu queira, é algo que eu não queira, mas que eu tenho que tomar para seguir a Jesus. É por isto que o apóstolo Paulo mesmo nos diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1, Paulo nos diz no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura. É loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa cruz é poder de Deus, como é dito que o Evangelho é poder de Deus. Como é dito que Deus não nos deu o espírito de covardia, há de se ter coragem para se tomar essa cruz, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos tomar a verdadeira cruz, a velha cruz, e seguir a Jesus. Não podemos manipular a verdade, não precisamos pregar a verdade de uma outra forma, uma outra verdade. Uma outra verdade será simplesmente uma velha mentira, um velho engano. Precisamos pregar a verdade, e a verdade que liberta, salvar,
como disse Paulo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas no capítulo 1, versículo 21, salvar pela loucura da pregação. Há uma pregação louca. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, a pregação da cruz. Disse John Stott, grande pregador: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. E Martin Lloyd Jones disse: o que eu vejo a contemplar a cruz? E ele responde: o que eu vejo acima de qualquer coisa é o amor que o levou a fazer tudo isto. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo que nos amou e a si mesmo se entregou e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Como já foi dito pelos velhos pregadores, não há evangelho sem cruz. Sabe, na nossa vida, não é uma questão de consertar ou de melhorar. Me chama a atenção aquilo que diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Se é para criar, é porque não existe. Não é conserta em mim o coração. Dá-me um novo coração. Como cantamos, dá-me um coração conforme o teu coração, ó Deus. Dá-me um novo coração. Não é uma questão de consertarmos ou melhorarmos a velha vida. É uma questão de perdermos a velha vida, de morrermos a velha vida, para recebermos uma nova vida. E todo aquele que perder a sua vida, achará. Nós precisamos perder a velha vida para poder ganhar a nova vida em Cristo Jesus. É necessário que haja a morte para que venha a ressurreição. Se não houver a morte, não haverá a ressurreição. Sim, o que nós lemos aqui, o que o apóstolo Paulo falou sobre a velha cruz, é que ela é poder de Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero tomar e fazer minhas a palavra do grande A.W. Tozer. Vamos pregar a velha cruz e para conhecer o velho poder. Ou seja, vamos pregar a velha cruz e conhecer o velho poder, o poder verdadeiro, essa nova cruz, essa falsa cruz, ela não pode nos salvar. Essa falsa cruz também que eu tomo, essa cruz de ilusão que eu carrego, que não me fere, que não me mata, que não me dói, que não me pesa, isso não é a cruz.
Sabe, aquela cruz em que Cristo foi crucificado e a cruz em que nós devemos ser crucificados, aquela cruz não era lixadinha, polida, arrumadinha, ela era toda rude. Esse hino maravilhoso, rude cruz, ela era rude, ela era bruta, como eu disse. E na brutalidade desta cruz, no peso, ela feria. Essa cruz que agora temos não fere. Essa cruz que agora temos, manipulada pela mão humana, por um falso evangelho, por falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Essa cruz não é carga, não é peso. Ao contrário, é dito, tome a sua cruz. Isso era simplesmente algo simbólico, e vamos no que é simbólico e anulamos o significado real, buscando simbologias que agradem a nós mesmos. Nós não podemos, somente essa cruz, essa verdadeira cruz, essa velha cruz, nos fará despertarmos. Essa é a mensagem que nos desperta, que nos fará tomar a postura certa, nos erguer das ruínas, da destruição e passarmos à fase da reconstrução. O conde Zinzendorf, famoso líder dos morávios, aquele avivamento extraordinário que aconteceu, onde durante 100 anos jejuaram, clamaram. Tudo começou com o conde Zinzendorf lendo numa pequena figura da cruz. E assim ele leu: eu fiz isto por você. E o que você fará por mim? Ele sentiu naquele momento como se o próprio Jesus estivesse diretamente falando com ele: eu fiz isto por você. E o que você fará por mim? Sabe, deixa-me dizer uma coisa sobre a obra da cruz. Deus não esperou que mudássemos, que nos convertêssemos para nos amar. Ele morreu por nós, diz a palavra, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo de número 8. Ele morreu por nós, sendo ainda nós o que? Pecadores. A Bíblia diz que dificilmente alguém morrerá pelo justo. Talvez pelo justo ainda se anime a morrer, mas morrer pelo ímpio, pelo mal. Mas veja, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tem que ser transformado para ser salvo. Você, veja bem, porque é salvo, será transformado. Essa é a operosidade da graça de Deus em nossas vidas, que somos salvos mediante a fé e pela graça de Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro, Ele nos conquistou com seu amor, e nós o amamos justamente por causa disso, porque fomos amados por Ele primeiro. Quando éramos até ainda seus inimigos, Ele já nos amava. Primeira epístola de João, capítulo de número 4,
e versículo de número 19, nós encontramos que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Temos uma paixão. E essa paixão em nossa vida é Jesus. Por quem somos apaixonados, a quem amamos, aquele que se deu por nós. Venha comigo a Gálatas 6,14. Veja o que Paulo nos fala sobre essa palavra extraordinária. Porque amamos ao Senhor? Porque somos apaixonados por Ele. Mas longe esteja de mim gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, meus amados irmãos, tem que existir. Sem a cruz não há evangelho. Sem a cruz não há morte. Sem a morte não há ressurreição. Antes, como disse o doutor R.C. Sproul, ele nos diz: a ressurreição de Cristo demonstra a eficácia da cruz. Essa é uma mensagem que ela não para na morte. A morte não o deteve, como a morte não nos detém e não nos deterá. A própria morte, por causa de Cristo, se torna para nós lucro, como disse o apóstolo Paulo, e o viver se torna Cristo. Mas agora eu quero ir para o texto principal, para concluir a nossa palavra desse domingo de manhã. Venha comigo a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. E leamos o texto do versículo 1 ao versículo de número 8. Abra sua Bíblia e vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie em si mesmo.
Que texto maravilhoso este! O poder da cruz, a eficácia dessa mensagem da cruz se demonstra na ressurreição. Para que eu ressuscite com Ele, é necessário que com Ele seja o meu velho homem, como disse Paulo, crucificado. Toma minha cruz diariamente, e como disse Paulo, diariamente eu morro para que Cristo viva em mim. É necessário sentir o peso, é necessário sentir a humilhação, é necessário sentir a dor, é necessário sentir a aflição, a agonia da crucificação, da cruz. É necessário a velha cruz para viver a ressurreição. Morremos com Cristo na cruz. Fomos com Ele sepultados, para que com Ele possamos ressuscitar. Mas se nós temos que ressuscitar com Ele, nós não podemos, como não podemos permanecer na cruz, temos que ser sepultados para ressuscitar. Não podemos permanecer no sepulcro se ressuscitamos. Hoje se fala muito do problema do racismo. O racismo é um problema mundial. E que nações como a nossa, o Brasil, que nações como os Estados Unidos da América, se manifesta de uma maneira distinta, porque aqui houve o que? Escravidão. Aqui nós temos um agente que compõe o racismo chamado escravidão. Houve isto em nossa nação. Um dia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos da América, houve a emancipação. Se declarou a liberdade. Aqui foi a Lei Áurea, pela princesa Isabel. Mas nós sabemos o quanto se distanciou de haver a emancipação e a verdadeira libertação. E muitos até hoje, infelizmente, uma lei os emancipou, mas a sociedade ainda não os tem livres, eles ainda não estão de fato livres. Quanto tempo se perdeu e se perde entre a emancipação e a verdadeira realização da libertação da escravidão. Em qual? A escravidão do pecado. Até hoje, em nossa sociedade, essa escravidão está presente através de coisas como a desigualdade, a injustiça sociais, através de coisas como o racismo, está presente. E meus irmãos, a Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que Cristo nos libertou para sermos o que? Livres. Para que não continuemos debaixo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais ou sujeitais de novo a jugo de escravidão. Quanto tempo ainda estaremos entre a emancipação e a verdadeira libertação? Cristo nos libertou, e se Ele nos libertou, somos livres. Não vamos permanecer escravos do pecado. Não vamos permanecer na sepultura. Temos, como Lázaro, ouvir a palavra de Jesus que nos chama.
Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Que diz para mim, que diz para você, sair para fora, sair da sepultura. Este não é o nosso lugar. Essa não é a nossa postura. Nós não temos que estar. Não temos que manter essa escravidão, essa prisão. Este não é o nosso lugar. Há um outro lugar para nós. Há um outro lugar. Veja o que está escrito, especialmente nesse texto que lemos. Ele nos fez levantar. Ele nos ergueu. E ele, na realidade, Efésios capítulo 2, versículo 5, diz o que? Que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Lugares celestiais. O teu lugar, você passa pela cruz, você passa pelo túmulo, pela sepultura, pelo sepulcro, mas o teu lugar não é este. Deus nos faz assentar juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. O nosso lugar é em lugar celestial. Este é o teu lugar. Este é o meu lugar. Se com Ele morremos, se com Ele ressuscitamos, com Ele nos assentamos em lugares celestiais. O grande pregador T.D. Jakes diz uma frase muito verdadeira. Ele diz: temos que ser uma igreja ressuscitada, porque temos um Cristo ressuscitado. Somos uma igreja ressurreta porque temos um Cristo ressurreto. Vivemos o poder da ressurreição. Eu não tenho que estar mais preso aos meus pecados. Eu não tenho que estar mais preso aos meus delitos. Eu não tenho que estar mais preso à minha velha natureza. Eu estou livre. Cristo me libertou. Eu viverei. Eu não aceitarei de novo esse jugo de escravidão do qual Cristo já me libertou. Eu não vou querer uma falsa cruz. Eu vou querer a verdadeira cruz. A verdadeira cruz de Cristo. E a minha verdadeira cruz. Eu vou querer ouvir a voz dele. Eu vou me levantar com ele do túmulo. Eu ressuscitarei com ele. E no último dia, eu ressuscitarei com ele também. Eu me levantarei e me sentarei em lugares celestiais. Não importa onde eu esteja neste mundo. Não importa o que eu esteja vivendo neste mundo. Não importa as ruínas e destruição neste mundo. O meu lugar, aonde eu estou, é em lugares celestiais, ainda que eu esteja neste mundo. Sabe do seguinte, o meu lugar, o teu lugar,
em lugares celestiais. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos nessa terra e temos uma glória vindoura nos esperando, e já podemos viver em nossos dias a glória de Deus em nossas vidas. Mas isto, pela loucura da pregação, pela loucura da cruz, pela cruz verdadeira, a cruz de Cristo, a velha cruz. Senhor nosso Deus, eu quero orar nesse momento, para que nós como igreja nos arrependamos, para que nós como igreja possamos, ó Deus, nos entregar totalmente ao Senhor, para que nós como igreja vivamos, ó Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus, para nos erguermos juntamente com Ele no poder da ressurreição e nos assentarmos em lugares celestiais, ainda neste mundo, entronizados com Cristo, em lugares celestiais, caminhando por esta terra, no nome de Jesus Cristo. Se alguém nesta manhã ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo e não conhece a experiência da salvação através da loucura da pregação, para conhecer o poder de Deus, para ser finalmente livre de tudo aquilo que te aprisiona, eu quero dizer a você: não fique apenas na emancipação, na declaração e não vivendo a realidade. Saia de uma vida de injustiças, de desigualdades. Saia de debaixo da opressão do príncipe das potestades do ar. Saia debaixo da dominação deste mundo tenebroso. Venha para a liberdade com a qual Cristo nos liberta. Se você quer isto agora, aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pai, eu coloco a esta vida no teu altar, e eu peço agora que ela sinta a liberdade, o que é morrer para este mundo e ressuscitar em novidade de vida, tendo o mundo inteiro crucificado em Cristo Jesus, e nós em Cristo, nos unindo ao Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Liberta-nos agora, no nome de Jesus Cristo. Mas eu ainda quero mais uma vez, eu sinto esse peso no meu coração, mais uma vez te convidar, você que já é do Senhor, você que conhece ao Senhor, você que já foi liberto, que a escritura de dívida foi rasgada, como diz a palavra, mas você ainda está preso, ainda se sente escravo, ainda tem a escravidão dentro de você. O povo de Israel estava livre do Egito, mas parece que de alguma maneira o Egito ainda estava dentro dele, ao ponto dos rabinos dizer que foi mais fácil tirar o povo de Israel do Egito do que tirar o Egito do povo de Israel. Uma das primeiras coisas que Deus ordenou a Moisés que fizesse com o povo é que o povo, mesmo no deserto, através do censo, gritasse o seu nome, o nome do seu pai, o nome de sua tribo, dissesse: eu sou fulano, filho de Beltrano, sou da tribo tal. Que eles, através daquele censo, tivessem um novo censo a seu respeito. Se você ainda não tem esse senso de liberdade, se você ainda não tem essa compreensão de libertação, esse é o dia para você entender que foi para a liberdade que Cristo te libertou, não para a libertinagem, mas para
liberdade. Livre da carne. Todos nós éramos escravos da nossa vontade, da vontade da carne. Mas nós estamos libertos pelo poder da graça divina. Somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. E isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Viva de uma vez por todas a libertação. Não permita, como acontece na sociedade, que um tipo de escravidão ainda exista depois de ter sido anulada a escravidão. Jesus não nos liberta da nossa escravidão assim. Jesus nos liberta do pecado e nos faz justos, Ele nos justifica. A obra da justificação é o único motivo que de fato podemos viver a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vivemos a santidade por quê? Porque já não estamos mais debaixo da lei do pecado, de fazer a vontade do pecado, a vontade pecaminosa do pecado. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos no Espírito, diz a palavra, não iremos satisfazer a vontade pecaminosa da carne, a concupiscência da carne. Por quê? Porque não somos mais escravos, nem de nossa carne, nem do mundo, nem dos dominadores desse mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. No nome de Jesus Cristo, assuma agora, corajosamente, a sua liberdade. Não tenha medo de ser livre. A Bíblia diz que o escravo que não desejava ser livre. Eu tenho um amigo, Glaucio Coraiola, que faz uma interpretação bem diferente da que eu farei agora. Ele diz que ele decidiu ser escravo de Cristo. Essa interpretação é corretíssima, maravilhosa, belíssima. Mas, quando se fala do escravo da orelha furada, não era bem uma orelha furada, era uma orelha rasgada. Porque era o escravo que, digamos, não aceitava a liberdade que o seu Senhor lhe dava. Aquela liberdade que, quando vinha o momento do jubileu, vinha aquele momento que todas as dívidas eram perdoadas, que toda a escravidão era então terminada. E ele diz, não quero. Ele tinha medo de viver a responsabilidade da liberdade. Então ele era castigado. Sua orelha era pregada no marco da porta, e ele, para sair, tinha que rasgar a sua orelha. Era o escravo de uma orelha rasgada. O homem que não teve coragem de viver a sua liberdade. Eu amo a interpretação que meu amigo dá. Eu creio na interpretação, mas eu quero dizer que o sentido original do texto era um sentido de punição, de castigo, e que se aplica totalmente a isto que nós encontramos em Gálatas. Deus nos libertou. Se você quiser ser escravo de novo, você não tem que ser escravo de novo. Você não tem que viver essa escravidão de novo. Vamos ser libertos, vamos ter coragem para viver a liberdade, para assumir a libertação, para não sermos escravos da nossa própria vontade, nem do diabo, nem do pecado, para não sermos escravos da carne. Senhor nosso Deus, nós oramos agora abençoando a todos os teus filhos,
E nós te pedimos, liberta-nos no nome de Jesus Cristo. Liberta-nos, Jesus, do pecado, e que nós não nos coloquemos de novo debaixo de jugo de servidão, do qual Cristo já nos libertou. Antes vivamos a santidade, sendo santos, porque o nosso Deus é santo, sendo perfeito, porque o nosso Pai é perfeito. No nome de Jesus Cristo. Amém.